Boa noite, que bom que você veio até aqui à igreja para a gente adorar o nosso Deus e aprender mais sobre a Bíblia, né? A Igreja do Jardim América está com essa série especial sobre profecias, já tivemos Daniel e agora estamos em Apocalipse. E coincidentemente ou não, eu apresentei aqui Daniel 7, né? E eu vou apresentar também Apocalipse 7, que tem relação, alguma relação ali, pelo menos um pontinho pelo menos ali, com Daniel 7, né? Então, espero que seja de proveito para todos nós. Eu só quero fazer um adendo aqui, porque eu realmente vou precisar hoje da sua contribuição, né? Que você esteja bem atento e com a Bíblia aberta, até porque eu tinha uma apresentação, não vou conseguir usá-la e algumas coisas eram muito conectadas ao que estaria no projetor, na tela, né? Então, eu preciso que você preste bastante atenção para que a gente consiga compreender esse tema, que já é um tema que a gente já falou várias vezes, você seguramente já ouviu, mas é um tema que é fácil de ser mal compreendido hoje na igreja, infelizmente, né? Não só na nossa igreja, mas no meio evangélico cristão em geral, que é os 144.000. Apocalipse 7 vai falar de dois temas, basicamente. Na verdade, eu dividi em dois temas, porque nós teremos hoje, né, na quarta-feira, e no domingo também, o desenvolvimento deste mesmo capítulo. Então, nós vamos ficar hoje, domingo, no capítulo 7. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 7 e os 144.000. Então, o foco de hoje vai ser esse. E no domingo nós vamos falar sobre Apocalipse 7 ainda, porém com foco no selo de Deus, né? Que selo é esse? Como vai funcionar? Os dois assuntos não são divisíveis, digamos assim, né? Porque eles estão juntos, mas porque nós temos 2 dias e não daria para falar tudo de uma maneira bem explorada em um dia só, né? Então, vamos falar hoje sobre os 144.000. Quero que você curve a sua fronte nesse momento para nós orarmos mais uma vez e pedirmos a Deus, o Espírito Santo, para nos acompanhar. Oremos. Senhor, vamos abrir a sua palavra nesse momento. Pedimos que o Senhor nos dê tranquilidade, humildade, para compreender aquilo que está escrito e aquilo que o Senhor quer nos dizer também nessa noite, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, abra aí sua Bíblia, sem mais delongas, em Apocalipse, no verso 7. Esses dias eu conversava com alguém lá do Novo Tempo, porque no passado, né, e você talvez se identifique, no passado, nós falávamos sobre Apocalipse e as pessoas tinham medo, né? Hoje em dia isso não é tão comum, pelo menos na minha cabeça. Hoje todo mundo sabe que não tem que ter medo e tudo mais, né? Mas esses dias eu estava conversando com alguém no Novo Tempo e essa pessoa dizia que deu carona a alguém, uma senhora, e ela estava falando sobre a Bíblia, essa minha amiga, né, lá do Novo Tempo, estava falando sobre a Bíblia e do estudo da Bíblia, e como que a gente estuda a Bíblia, gosta de tirar lições da Bíblia. E essa mulher falou assim, olha, eu amo a Bíblia, só que Apocalipse eu não gosto de ouvir nem o nome, porque com certeza é problema. E quando ela me contou isso, eu fiquei, nossa, ainda tem pessoas que pensam isso, né? Que Apocalipse é um problema, é terror, é horror. Claro que tem umas cenas de terror mesmo aqui, mas o significado de Apocalipse é revelação, né? Então, Apocalipse vem para revelar para nós o futuro, o presente e também o futuro, né? Então, Apocalipse 7 trata desse tema específico dos 144.000 selados, né? E quem são esses 144.000? Que selo é esse? É um número literal? É um número simbólico? Se é literal, quais são as possibilidades? Se é simbólico, quais são as possibilidades? Por que ele não pode ser simbólico? Por que ele não pode ser literal? É o que a gente vai conversar aqui. Mas o capítulo 7, que nós vamos ler agora, essa visão do selo de Deus e da grande multidão que nós encontramos aqui no capítulo 7, ela é a resposta, digamos assim, ao que foi perguntado lá no capítulo 6. E se você está com a Bíblia aberta em Apocalipse 7, se você subir uns centímetros para cima aí, né, você vai ver que Apocalipse 6, verso 17, que é o último versículo do capítulo 6, termina como? Porque chegou o grande dia de ira deles, e quem é que pode suster-se? A visão do selo de Deus e dessa grande multidão é meio que o interlúdio entre o 6º e o 7º selo.
de Apocalipse, que vocês, se não estudaram, vão estudar ainda aqui, né, nessa série sobre os selos, né? E ele traz essa resposta: quem é que poderá se sustentar? Quem é que poderá subsistir? Quem é que vai resistir? Quem é que vai sobrar nessa grande ira que vai ser derramada, esse grande cálice de ira que vai ser derramado? Então, o capítulo 7 vai justamente explicar para nós quem é. Quem é esse grupo, então, que vai subsistir, que vai continuar, né? Então, leia comigo aí Apocalipse 7, no verso 1. Depois disto, depois, obviamente, aqui da última visão, né, dos últimos momentos aqui, depois disso vi, João falando aqui, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E você sabe que, assim como Daniel, Apocalipse é um livro de profecia. E ele usa ambos os livros usam uma linguagem apocalíptica, né? Então, o que nós vemos aqui em Apocalipse, em todos os capítulos, igrejas, candelabros, etc., mar, árvore, multidões, muitos povos, tudo isso tem uma simbologia por trás, né? Tudo isso tem uma simbologia por trás. E aqui, quando nós... eu posso mandar depois, né, Murilo, também essa... para você compartilhar, para todo mundo ter depois, porque tem algumas referências que a gente vai abrir todos os textos, né? Senão a gente ficaria aqui até amanhã. Mas, em profecia, quando nós falamos de vento, nós estamos falando de destruição. Então, qual que é a cena aqui no verso 1? Você tem 4 cantos da terra, é o que está falando, né? São 4 cantos da terra, e geralmente, e a gente vê isso lá em Daniel 8 também, mas geralmente quando nós vemos falar dos 4 cantos da terra, está se dirigindo aos pontos, geralmente é uma referência aos pontos cardeais. Então, se eu estou falando de norte, sul, leste, oeste, eu estou falando de totalidade, né? Do globo, de muita coisa. Então, assim, imagina, tenho lá os anjos guardando os 4 cantos da terra, e o que eles estão guardando ali? Os 4 ventos da terra, para impedir que esse vento destrua, para impedir que esse vento faça a sua obra, para impedir que o vento sopre, né? E sopre onde, né? Está dizendo aqui, ó, conservando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse. Sobre onde? Sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, ó, os ventos não vão soprar sobre a terra, não vão soprar sobre a água. Então, na terra a gente tem ou terra ou água, né? O planeta, basicamente, você tem a camada de terra, a camada de água. E nem sobre árvore alguma. Então, nem sobre o território, nem sobre o que está em cima. Esses anjos estão protegendo, no fim do fim dos tempos, né, na última crise, esses anjos estarão segurando os ventos para que a terra não seja afligida. E veja, é muito interessante que Ellen White, quando ela comenta, eu vou tentar sempre fazer assim, a gente lê a Bíblia e vê o que a Bíblia se interpreta e comentários que Ellen White faz sobre esse texto, né? Para não parecer, porque não é o caso mesmo, que a gente está embasando nenhuma interpretação naquilo que Ellen White possa ter escrito, né? Mas depois que a gente entende biblicamente o que está escrito, os comentários dela dão uma ilustração muito boa, né? E ela comenta que, algo que você também já sabe, que as nações já estão contra nações, os reinos já estão contra reinos, a coisa já está pegando já. Mas nos últimos momentos da história, a coisa vai ser muito pior. E é por isso que os anjos estão guardando o mundo para que o vento não sopre. Porque se a coisa já está feia, digamos assim, né? Se a coisa já está pegando, já tem muita destruição, a crise já está intensa hoje e vai se intensificar no fim, quando os ventos forem soltos, aí se prepara, porque aí já era mesmo. E a Leon até comenta que quando isso acontecer, é como se Deus não impedisse mais Satanás de agir. Isso é gravíssimo, né? Isso é gravíssimo. Mas aí que entra o pulo do gato, como diz na minha terra, né? Porque tem uma esperança aí, Mas guarde isso, tá? Porque isso vai ser importante daqui a pouco para a gente entender por que, eu estou dando spoiler, né? Por que
os 144 mil não podem ser um número literal, né? Isso, e tem a ver com esses 4 ventos. Então imagina, 4 anjos nos 4 cantos, guardando os 4 ventos de destruição, para que o vento não soprasse sobre a terra, não soprasse sobre o mar e nem soprasse sobre árvore alguma. Verso 2, leia comigo. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Mais uma vez ressaltando, né? Não deixa não libere esses ventos, né? Para que eles danifiquem, né? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, os ventos estão sendo segurados, porque vai haver dano, vai haver danificação aqui, a coisa vai ser pesada, como nunca foi visto, mas o que esse anjo diz é, precisamos colocar o selo do Deus vivo, onde? Na fronte dos servos de Deus. Depois que isso acontecer, aí libera, né? Aí libera porque o que vai acontecer é uma consequência automática, digamos assim, daquilo que as pessoas já estarão buscando, né? Então, olha, ventos simbolizam destruição. É a única coisa que nesse verso aqui não está diretamente indicado, né? Mas depois você vai ver, quando estiver acesso a esse PowerPoint, que Jeremias 4, Jeremias 23, Jeremias 30, Jeremias 51, Isaías 66, Oséias 13, tudo liga vento profeticamente à destruição. Então a gente entende que o que está sendo seguro aqui é a destruição em massa, né? E uma catástrofe que vai afligir a terra de uma maneira muito grande. No verso 3, e eu vou pincelar bem rapidamente, porque é o tema do domingo, né? Fala que esses ventos serão seguros até selarmos na fronte os servos do vosso Deus, né? E quem serão aqueles que serão selados? Daniel 12 e Apocalipse 16 clarificam melhor, porque o método de interpretação bíblico que nós utilizamos é a Bíblia interpreta a si mesma, né? Então nós observamos historicamente a ação de Deus e nós vemos que a Bíblia, dentro dela mesma, ela se interpreta. Isso é bom dizer, porque muitas das interpretações que estão em outros locais, né, em outras igrejas, em outras esferas do cristianismo, tem como base tradições, né, e escritos de teólogos e de filósofos, mas que, para nós que acreditamos na sola Escritura, não faz sentido, né, porque nós tiramos a interpretação da própria Bíblia. Então, Daniel 12 fala que aqueles cujo nome se acha inscrito no livro são livrados da tribulação. Quem são estes selados? Os que vão receber o selo. Quem são esses? Receberão o selo aqueles que tiveram seus nomes achados no livro. Então veja, os que receberão este selo são aqueles que tiverem um nome escrito no livro da vida, né? E aqui, pelo contexto que a gente vai ver já, que estarão vivos neste momento. Então, só por aí, a gente já começa a entender que o número de salvos, sendo os 144 mil, já tem uma dificuldadezinha dele ser literal, né? Porque a Bíblia interpreta a si mesma. Você não pode pegar um texto isolado e construir uma teologia em cima disso, uma interpretação em cima de um texto só. A gente não faz isso para absolutamente nenhuma das nossas crenças, né? E nessa crença aqui não é diferente. Então, veja, será que vai ter só 144 mil nomes achados inscritos no livro? Bem difícil, né? Na verdade, bem difícil não. Completamente impossível. E aí você pode pensar, tá, mas pode ser que os 144 mil não está fazendo referência a todos os salvos de todas as eras, só os que estiverem vivos. Apenas 144 mil de 8 bilhões de pessoas vivas, só 144 mil serão salvas, sendo que a própria Bíblia em Apocalipse, vamos ver já também, diz que a multidão dos salvos é como a areia do mar, incontável, né? Incontável. Então, nós temos aí mais algumas dificuldades. Mas vai guardando isso daí para a gente
para a gente ir compreendendo. Então, ó, os ventos destruidores, a grande tribulação e as pragas que falam em Apocalipse, elas apontam para os mesmos eventos. Então, a grande tribulação, os ventos destruidores que nós acabamos de ler, as pragas que vocês já devem ter estudado em algum momento nessa série, se referem a este último momento. E provavelmente aqui seguramente aos mesmos eventos, né? E Apocalipse 16:2 vai falar que após o Yom Kippur, né, as pragas atingem só os que têm a marca da besta. Então, reforça aqui que estamos segurando o vento. Selou a galera que é de Deus. Liberou, os ventos vão destruir, mas não quem faz parte do povo de Deus, né? Vai pegar os outros, mas não quem faz parte do povo de Deus. Então, e tudo isso ocorre após o fechamento da porta da graça, onde é manifestada a ira de Deus. Isso você vê em pelo menos 8 lugares diferentes dentro de Apocalipse, né? Apocalipse 6, 7, 14, 15, 16 e 17. Que é a grande tribulação, os ventos destruidores, as pragas que vão assolar, vão acontecer após o fechamento da porta da graça. Então, vamos revisando aí para a gente construir o conhecimento, né? Então, os anjos estão segurando os ventos para não destruir tudo. Agora, os santos são selados, receberam o selo de Deus, a proteção, beleza, a porta da graça se fechou. Não dá mais para receber o selo de Deus. Então, aqui, de fato, quem está salvo, quem não está salvo, já escolheu de vez o seu destino. Os ventos são liberados, acontece essa grande tribulação, essas grandes pragas, e em seguida acontece o que nós mais aguardamos, né, na nossa vida, que é a volta de Jesus. Muito bem, vamos lá. Agora, quem são os 144 mil? Esse aqui, toda essa introdução é para falar do verso 4. Né? E aí leia comigo o verso 4 em diante e depois disso deixe sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai ver algumas questões também. Ó, verso 4. Então ouvi o número dos que foram salvos. Veja, grave essa expressão aqui. Então ouvi o número dos que foram salvos, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E assim, para você ter uma ideia, como que as pessoas se confundem com esse tema, e como eu falei, nossa pastor, mas ninguém vai produzir nada em cima de um verso só. No 144 mil é o que mais tem, porque até para chegar na soma dos 144 mil, você vai encontrar na internet, por exemplo, dezenas de interpretações, sendo que a Bíblia fala no verso seguinte como é formado o grupo dos 144 mil, né? Então, assim, quando você vira alguém falando com propriedade, alguma coisa, vai para a Bíblia para ver se está tudo certinho, né? Porque vale a pena. 144 mil selados, que era 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, até aqui, 144 mil são de onde? Das tribos dos filhos de Israel. Né? Então, aqui está claro. Né? Agora, vamos seguir aqui, porque ele vai destrinchar. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Então, veja, vamos trabalhar com a primeira hipótese aqui, né, de que este número é literal. Qual é o problema de nós interpretarmos os 144 mil de forma literal? Que problema isso traz? Primeiro problema, as tribos de Israel perderam seus registros. Não havia, nesta época, e não há até hoje, nenhum tipo de representatividade das tribos de Israel. Porque você sabe que essa união ali das tribos e a divisão territorial, isso aí não deu certo, né? Não funcionou. Até a partir do ano 722, as tribos de Israel foram reduzidas ao reino de Judá, que está lá em 2 Reis 17, 18 a 24. Então, a partir deste ano, o povo de Israel, as tribos de Israel, foram reduzidas a Judá. Então, assim, historicamente, nós não temos representatividade do povo de Israel.
das tribos de Israel mais. E veja, a visão aqui ela é simbólica. No verso 1, a gente está falando de 4 anjos em pé, ok, 4 anjos, né? Segurando nos 4 cantos da terra, conservando seguros os ventos da terra, para que nenhum soprasse a terra, o mar e árvore alguma. Aí eu te pergunto, essa destruição que virá vai destruir a terra, né, o solo, a água e as árvores apenas? Sim ou não? Não, isso mesmo, não. Porque isso é um símbolo, né? Que quer dizer a totalidade da terra. Então, você tem terra, você tem água, vai destruir. Tem o que está em cima da terra, a árvore, vai destruir tudo, né? Esses ventos destruirão tudo. E aí você viu outro anjo que subia da nascente do sol, né? Mais uma vez, um simbolismo, com o selo do Deus vivo. O selo, na época, era um selo físico, né? Que você pegava um material específico, esquentava um ferro, colocava lá. Então, assim, o que eu estou querendo trazer com essas questões aqui? A profecia dos 144.000 e as demais profecias de Apocalipse lida com símbolos. E veja, você pode estar pensando, mas as igrejas, pastor, eram símbolos? Ela tinha um contexto imediato ali, mas ela simbolizava também futuramente os períodos da igreja, né? E hoje nós estamos em qual? Laodiceia. A nossa igreja não se chama Laodiceia, né? Se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não tem nenhuma igreja que se chama Laodiceia, até porque ninguém ia gostar de ter esse título, né? O que eu quero dizer com tudo isso? A visão inteira aqui é simbólica. Só os 144.000 serão literais? Por quê? Se aqui estamos tratando de símbolo. E aí entra uma outra questão. Biblicamente, pode pegar todas as profecias que você quiser. Uma profecia não pode ser interpretada como parcialmente literal e parcialmente simbólica. É impossível, porque aí não é profecia. E outra, aí coloca em mim, praticamente, o dever, né, ou o direito de dizer qual parte é simbólica e qual parte é literal. Se isso não estiver claramente indicado no texto, a gente tem que interpretar o conjunto. Então, são algumas dificuldades. Temos muitas outras aqui, né? Mas essas são algumas dificuldades. A profecia trata de símbolos. De repente, quando chega no 144, ele de repente vira literal. E aí você pode pensar, mas pastor, fala da tribo, fala de cada número. Vamos devagar que a gente vai passar por partes aí. E um outro ponto é, quantos salvos tinham na tribo de Benjamim? Quantos? 12.000. Quantos salvos tinham na tribo de Judá? E na tribo de José? Qual é o sentido de todas as tribos terem exatamente o mesmo número idêntico de remidos? Cada uma das tribos vai ter exatamente, então assim, chegou 12.001, opa, chegou atrasado. Eu sei que você está salvo, mas infelizmente nessa tribo você não pode. Vê se tem vaga nas outras aí. Veja, essa é uma outra evidência que sozinha eu até reconheço que não se sustenta tanto, mas você precisa ir montando o quadro, né? A profecia trata de símbolos. Só os 144 são literais? Não faz sentido. Não faz sentido também haver um número idêntico de remidos em cada tribo. Qual que pode ser a indicação, então, desses 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000? Quer dizer que em todas as tribos temos pessoas salvas, né? E que o número de salvos é grande, mas vamos indo por partes aí. Uma outra teoria que tem muito forte também é que os 144.000 contavam apenas os homens. Porque 12.000, 12.000, essa junção, né, juntando os 144, é uma união nacional, digamos, né, porque cada um era uma nação só, mas dividida em tribos, para a guerra, né? E aí não se contavam as mulheres. Então, por isso que só se contam os 144.000, porque estão contando apenas os homens. Também não se sustenta, porque se você for colocar as mulheres e as crianças para representar isso daqui, já era também, né? Então, vamos lá. Quem são os 144.000? Seriam eles literais, né? Se os 144.000 foram selados e apenas os que foram selados não sofrerão os flagelos dos 4 ventos, como a gente viu em Apocalipse 16, por que então seriam poupados os restantes dos justos? Veja,
Deixa eu me explicar aqui. Beleza, tem uma turma que está sendo salva. Dentro dessa turma tem os 144 mil. Porém, apenas os 144 mil receberam o selo. Então, você tem uma turma de salvos, dentro da turma de salvos tem os 144 mil, mas aqui está dizendo que eles é quem recebem o selo. Então, quer dizer que dentro do grupo de salvos, apenas os 144 mil não sofrerão a destruição dos ventos. O restante, que faz parte do povo de Deus, mas que não recebeu o selo, também vai sofrer com os flagelos dos 4 ventos. E aí, não sei o que você acha. Eu acho injusto da parte de Deus. Que, ok, todos vocês aqui vão ser salvos, mas esse grupinho aqui vai ser selado. Aí vai vir a grande tribulação, o grande vento, vocês vão sofrer, mas esse grupo aqui não. Mas no final todo mundo vai ser salvo. Eu até toparia, né? Porque o que importa é ser salvo. Mas não me parece ser muito justo aí da parte de Deus, né? Então vai montando aí o quebra-cabeça na sua mente. E agora é que a coisa fica mais profunda ainda, porque Tiago 1 chama a igreja de as 12 tribos da dispersão. Não só isso. Quando você olha para João 10, você vê que um dia, Jesus está falando ali, ele vai chamar outras ovelhas, e aí nós teremos um rebanho só, e teremos só um pastor. E isso não se sustentaria sozinho se você não tivesse Romanos 11 falando de essa simbologia de Jesus é fabulosa, porque ele diz da figueira, né, que produz os frutos, coisa linda. Mas ele está dizendo que os ramos enxertados nessa figueira também produzirão frutos e vai fazer parte tudo da mesma árvore. O que Paulo estava querendo dizer ali, né? Você que é judeu, que aceitou a Cristo, você será salvo. Mas não é por conta da sua ascendência judaica, é porque Jesus te alcançou e você será salvo. Aquele que é gentil e que não faz parte da linhagem, também vai ser feito filho agora, enxertado, né? Já fez enxerto? Eu nunca fiz, mas já vi. Tem uma árvore, aí você corta um pedaço dela, entra com um galho, enrola ali uma fita, um pano, e ela se torna parte da árvore, né? Meio diferente, mas se torna parte da árvore. Se você é judeu, Paulo está dizendo, e você aceitou Jesus, você faz parte do povo. Seja bem-vindo. Se você é gentil, você não faz parte do povo judeu. Mas não tem problema, porque você vai vir e vai fazer parte também. E está tudo certo. É por isso que nós usamos muito o termo do Israel espiritual, né? O Israel espiritual. Porque, enquanto nação, e aqui tem tantos desdobramentos, né? Mas vou tentar me segurar aqui. Mas enquanto nação, Israel não representa o povo de Deus. E durante a guerra agora de Israel, né, contra o grupo terrorista lá, muitas pessoas, até pastores adventistas, postando nas redes sociais: orem por Israel, porque é uma nação eleita, uma nação escolhida. Não é não, porque é um país. A nação de Israel hoje não tem ligação com esse Israel. Até porque esta eleição de Israel deu errado. Já falei isso aqui no Jardim América, inclusive em um dos meus sermões. O propósito de Deus ter elegido, acho que é isso, né? Elegido a Israel, escolhido Israel, era um só: missão, para que por meio deles fossem benditas todas as famílias da terra. Isso deu certo? Não. Então o povo de Israel, ele, enquanto nação eleita, escolhida para uma missão, biblicamente não deu certo. E agora Jesus vem para ampliar esse negócio aqui. Isso não é desmerecer a nação de Israel, é apenas colocá-la hoje em pé de igualdade com qualquer outra nação, né? Por isso que a Bíblia fala do Israel espiritual, porque segundo o simbolismo bíblico, né, o Israel espiritual, como nós vimos lá em Tiago e em Romanos também, mais em Tiago, Romanos nem tanto porque era figueira, né, mas mais em Tiago, trata da representatividade que agora eu posso fazer parte do Israel. Eu faço parte do povo de Israel, povo escolhido, e eu não tenho nenhuma ascendência judaica. Mas eu faço parte porque, em termos de simbologia, o que era o povo de Israel? O povo escolhido, eleito por um propósito específico. Opa, eu faço parte desse povo. Então, eu sou o Israel espiritual, não sou o Israel nacional, né? Nascido em Israel para este propósito, né?
E no céu, a Nova Jerusalém tem quantos portões? 12 portões. E esses 12 portões representam as 12 tribos. Apocalipse 21, 12. Representa as 12 tribos. E aí, no céu só vai entrar quem faz parte dessas 12 tribos? Pense bem nisso, porque isso aqui é matador mesmo. No céu só vai entrar quem faz parte dessas 12 tribos? Não, porque senão a maior parte do planeta em todas as suas eras estaria fora. Mas é uma representatividade, porque a nação de Israel era o plano de Deus, né? Era o plano máximo de Deus, era a exemplificação do plano de Deus. E o número 12 foi importante por eras, né? Não só nas tribos. Quantos eram os discípulos, os apóstolos? 12 apóstolos também. Quantos são os portões da Nova Jerusalém? 12 pela sua representatividade de escolha, de Deus escolhendo você. Quantos são os salvos? 12.000 de cada tribo, pela representatividade que isso tem de Deus salvando a cada um de nós. Consegue entender? Está dando para entender aí? Sem um reforço visual, eu confesso que é um pouco ruim até para mim, mas entende? Quando a gente pega o número 12, a simbologia que ele tem, o que ele representa na Bíblia, e o conceito de Israel espiritual, né? Que o próprio Tiago chama, né? A igreja do Israel da dispersão, das tribos da dispersão, se eu usar o termo correto aqui. As 12 tribos da dispersão, as 12 tribos, né? E aí, agora eu tenho que arrumar uma tribo para eu fazer parte? Não, não preciso. Porque eu escolho fazer parte do povo de Israel, do Israel espiritual, né? E agora, fazendo parte desse povo, eu tenho condições de alcançar a salvação por meio de Jesus. Veja, e aqui tem um outro, deixa eu ver aqui isso aqui rapidinho. Sim, olha só. Os 144.000 são apresentados como sendo o quê? Deixa eu ver aqui onde fala essa parte. Não estou achando, mas Murilo, procura para mim onde fala que são as primícias de Deus. Dá uma olhadinha aí. Mas vai falar disso, né? No antigo Israel, os israelitas ofereciam a Deus a primeira amostra dos frutos. E tinha uma festa para isso, que era a festa das primícias, né? Como uma oferta de gratidão a Deus pela colheita que seguiria. Então, veja, os 144.000, nesse sentido de serem as primícias de Deus, né, são uma pequena amostra da inumerável multidão que será salva. Quem são os 144.000? São as primícias de Deus, não são? Então são uma amostra daqueles que serão salvos. Assim como Israel apresentava um frutinho aqui, uma uva, uma banana, trazendo para os nossos dias, lógico, né? Como as primícias da colheita, em gratidão a Deus, porque Ele vai nos dar um monte de coisa para colher, os 144.000 são as primícias de Deus, são essa amostra daquilo que Deus fez. Ele não salvou só 144.000, mas aqui são as primícias, um símbolo da quantidade de gente que Deus salvou por meio do seu sacrifício, né? E veja, aqui tem um ponto importante para a gente entender, é uma outra forma de ver essa mesma verdade, né? Olha, por várias vezes em Apocalipse, João fala, e olha bem, João fala que ouviu uma coisa e ele viu outra. E eu tenho alguns exemplos aqui, ó. E geralmente quando ele faz isso, o que ele viu o que ele ouviu era diferente do que ele viu. O que ele ouviu era diferente do que ele viu, mas no fim das contas representava exatamente a mesma coisa. Quais são exemplos, pastor, disso? Apocalipse 1, ele ouve acerca de uma voz como de trombeta. Mas o que ele vê? Ele vê um como o Filho do Homem. Ele ouve uma voz como de trombeta, porque aqui ele está usando uma linguagem que a gente chama de fenomenológica, né? Nossa, uma voz estridente, parece uma maritaca falando ali, às vezes é uma mulher, né? Ou um homem com uma voz estridente, uma forma da gente identificar. Nossa, parece uma voz como o som de trombeta, eu ouvi isso, mas quando eu vi,
era um parecido com o Filho do Homem. Esse é um exemplo. Outro exemplo. Ele ouve acerca das 7 igrejas, descreve as 7 igrejas. E depois o que ele vê? Ele não vê as 7 igrejas. Ele vê os 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro e as 7 igrejas tratam do mesmo assunto, mas são formas diferentes de serem expressados. Da mesma forma que aquele que tinha a voz de trombeta era o Filho do Homem. Mais uma vez fala, voz de trombeta, e outro fala, eu vi. Quando eu vi, ele parecia como o Filho do Homem. Apocalipse 14, 1 a 4, vai dizer, então, acho que vale a pena a gente ler isso aqui, tá? Eu estou passando alguns versos, mas esse específico é bom a gente ler. Apocalipse 14, 1 a 4. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como de muitas águas, olha que interessante, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem sua harpa. Que voz, afinal, era isso, né? São formas de João exemplificar. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, tampouco mácula. Aqui a gente vê novos detalhes sobre o povo dos 144.000, mas eu vou agrupá-los já já. Então, vamos voltar aqui. João constantemente diz que ouviu algo e quando ele viu era algo diferente, mas que diferentes símbolos, diferentes ilustrações queriam dizer a mesma coisa. Então, ouviu uma voz como de trombeta. Quando ele viu, parecia um filho de homem. Era a mesma pessoa. Eu ouvi acerca de 7 igrejas, escrevi aqui sobre elas. E quando eu vi eram 7 candeeiros. E aí, ele se enganou? Não. 2 visões falando sobre a mesma coisa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no capítulo 7, o que está escrito no verso 4 é: então ouvi o número dos que foram selados. E no verso 9, o que está escrito aí? Alguém lê? Alguém lê? Depois. Olha aí. Exatamente. Então, olha só. Na minha diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão. Pastor, isso aí é 100% certo? Veja bem, eu vou ler já uma citação de Ellen White, onde ela fala que aquilo que foi revelado já é tão difícil de entender, quem dirá o que não foi revelado? O que eu quero dizer com isso? Nós temos a identidade do povo dos 144.000. Quem é este povo? Nós temos essa identidade. Agora, quem especificamente é esse povo? O que exatamente eles vão fazer? Tem coisas que a gente não vai encontrar resposta para absolutamente tudo dentro da profecia. Mas o que é suficiente para a nossa salvação e para aquilo que nós precisamos saber e nos preparar, foi revelado por Deus. Mas essa é uma possibilidade de escrita muito forte. João constantemente, eu trouxe 3 exemplos apenas, né? Mas eu ouvi e depois eu vi. Eu ouvi e depois eu vi. Ele viu coisas diferentes que se tratavam do mesmo assunto. E aqui, mais uma vez, verso 4, então ouvi o número dos que foram selados. Verso 9, depois dessas coisas, eu vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, poderia ser aceitável, digamos assim, a gente admitir que os 144.000 e a grande multidão são exatamente a mesma coisa, mas descrito de formas diferentes. Pastor, e se não for? Se não for, tem uma outra possibilidade, que é o que eu falei agora há pouco. O povo de Deus salvo é esse, e o povo de 144.000 é apenas uma representação dentro desse povo salvo. O que não podemos dizer é que esse símbolo, essa simbologia dos 144.000 são os únicos que serão selados, então o restante do povo de Deus
ainda que tenha aceitado, vai sofrer os flagelos, vai sofrer as pragas, porque isso não faz o menor sentido, né? Mas podemos sim admitir que esses 144 mil é uma representatividade dentro do povo salvo como primícia. Deus, o Senhor fez muito por nós. Olha a multidão de pessoas que a gente não consegue nem contar que o Senhor salvou. Aqui está uma representatividade apenas desses que o Senhor salvou, né? Estamos finalizando já aqui, meus amigos. Sim, essa aqui eu já passei. Então, há essa possibilidade, né, de que os 144 mil e a grande multidão sejam exatamente os mesmos povos, mas tratados de forma diferente. Eu quero ler com você, como eu disse, né, vamos pegar a Bíblia, fazer as correlações de textos, entender o que está dizendo, e podemos usar a Ellen White aqui para exemplificar alguma coisa. O que ela fala em Profetas e Reis 189 é isso aqui, ó. Não é da vontade de Deus que entrem em conflito sobre questões que não os ajudarão espiritualmente, como quem compõe o grupo dos 144 mil. Não é a vontade de Deus que a gente fica especulando, mas quem é que vai estar lá dentro desses 144 mil? Quem é que vai ser essa representatividade? Não é da vontade de Deus que a gente fica especulando isso, porque não tem uma revelação clara. Os 144 mil vão ser esse aqui, ó, o povo remanescente, os que guardam os mandamentos. Claramente a gente não consegue encontrar isso. A gente tem opções por meio desses estudos que eu estou comentando aqui que podem indicar alguma coisa. Mas, olha, não é da vontade de Deus que entrem em conflito sobre questões que não os ajudarão espiritualmente. Não é da vontade de Deus que um faça o vídeo aqui, o outro faça o vídeo lá, e fica um escolhendo partido, eu vou mais com esse, e aí o principal a gente não faz, que é pregar o evangelho e se arrepender e continuar salvo em Cristo Jesus. Então não é da vontade de Deus que a gente fica especulando. E ela finaliza assim, ó: sem sombra de dúvida, os eleitos de Deus terão essa informação dentro de pouco tempo. Ela não teve mais revelação sobre isso, que nos dá a entender que quando isso for acontecer, vamos saber de alguma forma. Como? Não faço a mínima ideia. Mas isso eu deixo para a soberania de Deus, né? Eu preciso finalizar com vocês aqui, mas eu quero apenas comentar do paralelismo entre essas duas visões, porque nós temos aqui de 1 a 8, né? De 1 a 8, nós temos a descrição dos 144 mil, desses ventos, etc, etc. De 9 a 17, nós vamos ver João falando aqui dessa grande multidão que vai louvar o Senhor, etc, etc, etc. Nessas duas visões, e aqui está um negócio que ficaria bem claro se a gente pudesse ver, mas Murilo, depois compartilha aí com a igreja aí. Mas veja, em Apocalipse 7, de 1 a 8, nós vemos os ventos da destruição. Em Apocalipse 7, de 9 a 17, o que nós encontramos paralelo a isso? Uma grande tribulação. Então, ó, na primeira parte nós temos ventos de destruição. Na outra parte do mesmo capítulo que fala sobre os 144 mil, mas agora não chama de 144 mil, chama de grande multidão, nós temos a grande tribulação. De um lado nós temos 4 cantos da terra, de outro nós temos de todas as nações. De um lado nós temos os 144 mil e do outro nós temos um termo chamado de grande multidão. De um lado nós temos tribos de Israel e de outro nós temos de toda a terra. De um lado nós temos selo do Deus vivo e do outro lado nós temos pessoas sendo lavadas, tendo as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então são indicações de que de 7, 1 a 8, nós temos a simbologia, e 7, de 9 a 14, nós temos uma elucidação, uma clarificação maior do seu significado, tá? Ok, isso aqui não vai dar para passar. Sim, veja bem, Apocalipse 7 fala da grande multidão. Apocalipse 7, 9. Apocalipse 7, 4, os 144 mil. Apocalipse 14, lemos agora há pouco, de novo os 144 mil. Apocalipse 15 fala do grupo dos vencedores da besta. Em todas essas visões, nós temos vários elementos idênticos. Por exemplo, em todos esses momentos estão diante do trono de Deus. Em todos esses momentos estão diante do Cordeiro ou com o Cordeiro.
Nesses momentos eles estão em adoração, eles estão cantando um novo cântico, eles estão cantando o cântico de Moisés. O que eu estou querendo dizer com isso, meus amigos, para finalizar? Que em todas as profecias que falam do povo, do povo que será salvo, nós temos elementos que vão se repetindo, só que de maneira diferente. Então seria muito estranho a gente pegar uma parte e falar, isso aqui é o povo que vai ser salvo, e a outra parte, que são os 144 mil, não, isso aqui é um número literal, e é só esse povo que vai ser salvo. Vai começar a se contradizer. Então, as profecias de Apocalipse que falam do povo que vai ser salvo, elas têm elementos em comum, mas que parecem apontar para o mesmo povo. 144 mil, grande multidão, os vencedores da besta. Em todos esses momentos, nós temos elementos em comum que parecem indicar para exatamente a mesma cena, mas vista de forma diferente, em momentos diferentes, né? Então, nós temos aqui duas possibilidades dentro daquilo que nós entendemos que é o correto. Primeira, que é o mesmo grupo, mas com visões e detalhes diferentes. Segunda, os 144 mil fazem parte da grande multidão, mas são apresentados como primícias, como representatividade daqueles que foram salvos. Que diferença vai fazer na minha salvação se eu escolher um ou dois? Absolutamente nenhuma. Agora, se eu escolher a opção de literalidade, que a gente já viu por algumas razões que não faz sentido, aí pega para nós, porque eu acho que eu não estaria nesses 144 mil aí não, porque é pouca gente, né? E eu me conheço, eu acho que pelos meus pecados eu acho que eu não estaria lá. Mas dentro daquilo que nós biblicamente entendemos que faz sentido, não há uma posição 100% certa. E talvez você escute um pastor na outra semana dizendo, há uma posição certa, é essa. Porque isso não é 100% fechado mesmo, né? Então, quando a gente fala, até no Bíblia Fácil, em outros programas que a gente coordena lá na Novo Tempo, a gente, esse é um tema que a igreja não tem fechado. Então, não vamos apresentar uma opção como se fosse a maior de todas, né? E se você for olhar ao longo até da própria Novo Tempo, nós tivemos pregadores falando coisas diferentes sobre esse assunto. E não é falta de união, é porque é um assunto que não dá para a gente fechar 100% biblicamente. O que dá para fechar não é literal. Isso não faz o menor sentido dentro da Bíblia, né? Mas, dentro da simbologia, como exatamente esse grupo está inserido na simbologia, temos essas opções aí que nós trabalhamos, né? Quero finalizar com você dizendo que 3 lições que nós tiramos dos 144 mil. Primeiro, que Deus não é exclusivista. Deus não escolheu etnicamente um povo para salvar. Ele não fez isso. E ele não escolheu por conta de algo que este povo tenha para que ele o salvasse. Eu diria, ele nunca fez isso, hein? Que você, quando olha para Israel, a razão pela qual Deus chamou Israel eu vou fazer de vocês uma nação eleita. Eu vou abençoar vocês, vocês serão top demais, para que você possa alcançar os outros. Deus não é exclusivista. Não importa a nossa nacionalidade, de onde nós vimos, o sotaque que a gente tenha, não importa até mesmo o nosso passado, o que fizemos, o que nossos pais fizeram, o que nossos avós fizeram. O que importa é a decisão que eu vou tomar diante de Deus, porque Deus não é exclusivista. Segunda lição, Deus já está segurando os ventos, né? Mas nos últimos dos últimos momentos deste planeta, ainda assim ele vai segurar. Às vezes eu olho para isso, Murilo, e fico pensando, mas Deus realmente é muito paciente, porque eu já liberaria esses ventos bem antes, e deixa a coisa rolar aí. Porque a gente está tendo chance de aceitar, e até hoje tem gente que não aceita, até hoje tem gente que adia a sua entrega, mas Deus não pensa como pensa o homem. Deus vai até as últimas circunstâncias para nos dar uma chance. E até no fim dos tempos, quando Jesus estiver assim, e aí, posso ir ou não posso, Pai? Até nesse momento, a ordem do Deus Pai segura os ventos. Não deixe que a grande aflição chegue, porque a gente precisa selar o povo de Deus. Se o povo de Deus está definido, sela e bora. Mas não. Mais pessoas podem fazer parte do povo de Deus para receberem esse mesmo selo.
Deus vai até a última das circunstâncias para nos dar uma chance. E eu digo para você, Deus está segurando hoje os ventos. Não dessa forma ainda, porque aqui ele vai ter que segurar mesmo, né? Porque a coisa já vai estar pior. Mas hoje nós temos oportunidade de aceitarmos a Deus, aceitarmos a Cristo, recebemos o seu sacrifício, o dom que vem desse sacrifício, o presente que vem desse sacrifício. E quando a gente fizer isso, a gente vai estar pronto para ser selado. E por fim, última lição. Aqueles que forem fiéis a Deus e receberem o selo de Deus no fim dos tempos, isso aqui me dá um alívio muito grande. Não passarão pelas pragas, pela última tribulação. Porque você não tem ideia do que vai ser isso. E eu não faço a mínima ideia, só sei que vai ser muito, mas muito ruim. E aqueles que aceitarem a Cristo, que receberem o selo do Deus vivo, não precisarão passar por estes momentos. Isso aqui, meus amigos, me dá um alívio muito grande. Porque a gente vai sofrer no fim dos tempos. Nós sofreremos, não se engane. Haverá perseguição contra aqueles que não venderem os seus princípios. Haverá perseguição. Tem gente que fala que já está tendo, tá, mas não é igual vai ser no fim. Então a gente vai sofrer. Mas esse cálice da ira de Deus, nós não sofreremos. Deus não é exclusivista. Deus vai até as últimas circunstâncias para nos dar uma chance. E Deus vai nos livrar da última tribulação. Amém? Uau, muita coisa, né? Até para mim aqui foi muita coisa. Mas no domingo que vem a gente volta para continuar, então, falar agora dessa parte final do selo de Deus, né? Vai ser uma parte até mais curta, porque a parte mais densa de Apocalipse 7 é, sem dúvida alguma, os 144 mil, essa grande multidão aí, né? A gente vai falar no domingo sobre o selo de Deus, tá bom? Você pode se colocar em pé para a gente poder orar nesse momento? Santo Deus, obrigado, Pai, porque embora as profecias sejam complexas de entenderem, da gente entender, na verdade, o Senhor deixou meios, modos da gente compreender aquilo que foi revelado, Pai. Tem muitas coisas que não foram reveladas e o que a gente pede é que a gente tenha humildade, tranquilidade, confiança e fé no Senhor para essas coisas que a gente às vezes não consegue entender, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, para que a gente possa firmar a nossa decisão ao seu lado, para receber esse selo, Pai, o selo que vai marcar aqueles que aceitaram o Deus vivo. Pai, nos dê a oportunidade, Senhor, de estar entre os 144 mil, entre essa grande multidão de salvos, Pai. Não importa se a gente vai ficar lá no fundinho, mas a gente quer fazer parte desse grupo, o grupo dos salvos, o grupo dos que estarão contigo para todo sempre na nova terra. Muito obrigado porque o Senhor nos dá hoje essa oportunidade. Nós pedimos que o Senhor nos dê inteligência e capacidade, Senhor, para compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que outros possam fazer parte deste grupo, Pai, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém.